Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Vou falar hoje da estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro, o empate de 1-1 contra o Internacional. Quem me acompanha já sabe que eu venho falando isso há algum tempo, da dificuldade do Flamengo fazer gols. Acho que nesse jogo contra o Inter, mais uma vez, isso ficou escancarado. O Flamengo joga melhor do que o Inter o jogo todo. No primeiro tempo, o Flamengo achei no ritmo mais baixo, muito cadenciado, né? Movimentações mais devagar, mas mesmo assim conseguiu jogar melhor do que o Inter. No primeiro chute a gol do Inter, eles conseguem fazer o gol. Aos 34 minutos do primeiro tempo, o Bruno Henrique, volante deles, acerta um bonito chute, um chute difícil de acertar, e 1-0 para o Internacional. O Rossi não faz nenhuma defesa no jogo, é impressionante isso. A única bola do Inter que foi no gol, foi gol. Então o Flamengo também tem esse azar, pode observar, nos últimos anos, principalmente no ano passado, Campeonato Brasileiro, nossos adversários, na primeira finalização boa que eles têm, conseguem acertar. E a gente tem que ter 10 chances para fazer uma. Quem me acompanha sabe que eu venho batendo nessa tecla. A dificuldade da gente fazer gol. E futebol ganha quem faz mais gols. Não tem outro jeito de ganhar o jogo. Então o Flamengo tem o primeiro tempo, na minha opinião, melhor do que o Inter, porém no ritmo abaixo. Acho que Luiz Araújo e Michael, mas principalmente Luiz Araújo, fizeram um jogo abaixo do que eles podem jogar. No segundo tempo, o Felipe Luiz já troca, né? Eles, logo no início, coloca o Plata e o Cebolinha. O time fica mais ofensivo ainda e consegue empatar num lance de bola parada, que é uma coisa importante, sabe? É importante quando a bola não está entrando, quando o goleiro adversário está fazendo defesas milagrosas. É importante fazer gol de bola parada. Então no escanteio, a bola sobra, o Michael, que estava em campo ainda, chuta, o Léo Pereira, bem posicionado, consegue um bom domínio e empata para o Flamengo. 1 minuto depois, o Juninho recebe a bola, finaliza da trave. Ontem, na hora do jogo, para ser sincero, xinguei bastante o Juninho, no calor do jogo ali. Hoje, antes de gravar aqui o podcast, eu vejo aquele que eu sempre falo também, eu vejo 1 hora de compacto que passa, ou no Sport TV ou no Premiere. E se você olhar o lance com calma, é um lançamento preciso do Léo Ortiz. O Juninho ganha na velocidade, porém, em velocidade o lance. O zagueiro do Inter está atrás dele. Então ele não teria tempo de dominar a bola, tentar driblar o goleiro. Ele finaliza do jeito que tinha que finalizar. Aí o goleiro reserva do Inter faz uma defesa milagrosa. Na transmissão não deu para notar, então ninguém comentou. Mas por imagens que eu vi hoje de pessoas do Twitter, em câmera lenta, é nítido que o goleiro reserva do Inter faz um milagre. A bola toca, ele consegue tirar, ele dá um toquezinho, ele consegue dar um toquezinho na bola, suficiente para a bola bater na trave, né? Infelizmente, se o Flamengo fazer esse gol da virada 1 minuto depois, eu acho que fatalmente faria o terceiro, que a torcida ia empurrar, o time ia, né, crescer no jogo. 2-1, resultado favorável. O Flamengo sabe jogar na frente, sabe manter um resultado sem ser retranqueiro, mas infelizmente, por azar nosso, a bola pegou na trave. Depois teve finalização do Pulgar, outras cabeçadas, inclusive do Juninho. O Bruno Henrique quase faz um golaço, sem contar as várias vezes que o Flamengo chega na linha de fundo, principalmente com o Wesley. Isso eu acho que é um ponto que o Wesley tem que melhorar, é de acertar o cruzamento. O Wesley chega com muita facilidade nas costas da defesa, recebe a bola sozinho, muitas vezes dentro da área já, e não acerta o cruzamento. Não consegue dar uma assistência que vire gol.
Então acho que o Wesley, defensivamente, do ano passado para esse ano, melhorou muito. Defensivamente, passa muita segurança, drible, velocidade, está tudo jóia. Porém, tem que conseguir acabar a jogada acertando um passe para o Flamengo fazer o gol. Então, o segundo tempo foi o segundo tempo de ataque contra a defesa. E isso é muito significativo. Nosso adversário é o Inter, campeão gaúcho, já fez um bom Campeonato Brasileiro ano passado, manteve o técnico, não é um time qualquer. E o Flamengo, com 4 desfalques de peso, Gerson, Arrascaeta, Pedro e o Cebolinha, que vem voltando, né? Com esses 4 desfalques, o Cebolinha entra, mas ainda fora de ritmo. Tomara que o Cebolinha vá ganhando ritmo de jogo, que é titular, na minha opinião, é titular do Flamengo. Mesmo com esses desfalques, o Flamengo consegue, principalmente no segundo tempo, não sufocar o Inter. Depois dos 35 minutos do segundo tempo, o Inter consegue 2 contra-ataques, que aí eu achei que nesse momento do jogo o Flamengo atacou de forma descoordenada e deu chance de contra-ataque para o Inter. Mas mesmo assim eles não conseguiram finalizar. Foi contra-ataque, mas o Flamengo conseguiu recompor, não teve perigo nenhum no gol do Rossi. Então, achei também que o Wallace entrou muito bem no jogo. Acho que com a maratona que começou hoje e vai até o fim do ano, acho que o Wallace pode ser aproveitado mais tempo em campo. Inclusive quando o Pedro voltar, Pedro titular indiscutível, mas aí pode botar... eu acho que o Wallace pode ter mais minutos em campo, que ele finaliza bem, se movimenta bem, é veloz. Achei que ele entrou bem no finalzinho do jogo, que foi o tempo que ele teve. Então, a gente analisando assim, o Flamengo com esses desfalques faz um bom jogo contra o Inter, principalmente no segundo tempo, e fica 1-1, é um empate com sabor amargo, sabe? É um empate que a gente perde 2 pontos e não ganha 1 ponto. Tem empate, por exemplo, jogando fora de casa contra o próprio Inter. Vamos supor que o jogo fosse lá no campo do Inter. Aí o Inter, a torcida empurrando, o Inter fazendo um grande jogo, o Flamengo meio abaixo, com os desfalques e tal, talvez seja um jogador expulso, aí consegue um empate, aí é 1 ponto ganho. Pela adversidade que foi o jogo. Mas na situação que foi ontem, no Maracanã, o Flamengo empilha uma chance de gol atrás da outra e não consegue ganhar, são 2 pontos que ficam para trás. Então, assim, é meio que um paradoxo. O Flamengo faz um bom jogo? Faz, mas o resultado não é bom. O Flamengo jogou mal? Aí depende do ponto de vista. Você vê o jogo assim, o jogo todo? Não, o Flamengo não jogou mal, mas não consegue fazer gol. Então fica sempre esse gostinho amargo pra gente. Foi assim já no 0-0 contra o Fluminense, na final do Campeonato Carioca, né, no último jogo. O Flamengo dominou e não fazia gol. O Fluminense poderia ter feito um gol lá sem querer e ido para os pênaltis. Foi o que aconteceu hoje contra o Inter. O Inter acha um gol. Duvido que esse Bruno Henrique vai fazer outro gol desse no campeonato. Aí o Flamengo, logo no início do segundo tempo, empata e depois não consegue fazer o gol. Teve várias chances para fazer o gol, várias, e não consegue. Aí fica 1-1. Por isso que dá esse sabor amargo, né? Mas é só a primeira rodada do Brasileirão. Acho que o Flamengo tem plenas condições de buscar esse campeonato. Se a gente for olhar o resultado até agora, dos principais adversários nossos, Palmeiras e Botafogo, 0-0. O Atlético Mineiro perdeu na estreia. Então, assim, dos males o menor. Eu não vejo nenhum outro time tirando... O Palmeiras, acho que esse ano eles não vão conseguir nada, igual foi ano passado. O que aquele retardado do Abel Ferreira tinha de sorte, acho que está acabando.
né? Não dá para você ganhar sempre com bicuda para frente. O Botafogo perdeu jogadores importantes. Almada e Luiz Henrique era metade do time deles, mais da metade ofensivamente. Então o Botafogo sofre, ou vem sofrendo para fazer gols também. O Atlético Mineiro não me traz muito medo, que é um time também de altos e baixos. Não vai ter esse campeonato. O Flamengo é favorito sim, mas tem que fazer gol. Não dá pra gente jogar bem, criar um monte de chance e terminar empatado. Uma coisa que preocupa também, a maratona de jogos. O Flamengo jogou hoje, jogou ontem, aliás, né? Jogou sábado, tô gravando aqui domingo à tarde. Então, jogou sábado, quinta-feira vai até a Venezuela contra o Deportivo Táchira para começar a Libertadores. Domingo já tem jogo contra o Vitória no Barradão. Quer dizer, sequência de jogos, todo mundo sabe disso, não estou reclamando nem nada, mas a preocupação que dá é de lesão. Léo Pereira saiu machucado, aparentemente não é nada grave, a pancada no joelho, mas eu fico preocupado. O Flamengo tem posições que eu estou tranquilo, por exemplo, ponta. Tem Cebolinha, Michael, Plata, Luiz Araújo e o Bruno Henrique. A gente está acostumando a ver o Bruno Henrique jogar mais centralizado, mas o Bruno Henrique é ponta. Inclusive, na minha opinião, fez um ótimo jogo contra o Inter. O Bruno Henrique, para mim, foi um dos destaques. Então, nós temos 5 jogadores bons que dá para jogar na ponta. Então, se um ou outro sentir uma lesão, dá para suprir. Centroavante. O Pedro é muito acima do Juninho e do Wallace Young, que está vem sendo uma grata surpresa, mas dá para ir ali com o jogador ali, dá para quebrar um galho. Lógico que nem se compara com o Pedro, mas o Pedro está voltando, esse mês de abril agora já volta. Laterais, para mim também está bem servido, tem o Wesley Varela, Alexandro e o Ayrton Lucas. Lá em maio o Vinha volta. Zagueiro é uma preocupação. Léo Ortiz e Léo Pereira jogando muita bola, os dois, muita bola. E o Danilo, que é um jogador de altíssimo nível também, teve uma lesão. Estava recuperando da lesão na coxa, machucou de novo. Isso é um problema grave, a zaga nossa ali. Então é torcer para Léo Ortiz e Léo Pereira não machucarem. Porque no momento nós não teríamos reserva à altura, já que o Danilo se machucou de novo. Certo? E para mim, o ponto principal é em relação ao Arrascaeta. Arrascaeta, no passado, no final do ano, passou por um procedimento simples no joelho, não foi uma grande cirurgia, procedimento, mas não consegue voltar à forma. Também sempre tem um desconforto no pubis, que é uma lesão chata. Então, nesse ano de 2025, é nítido que o Arrascaeta sente o ritmo de jogo. Quando ele estava conseguindo terminar o jogo, conseguindo jogar os 90 minutos pelo Flamengo bem, fazendo bons jogos, começando a engrenar essa maldita data FIFA para o Flamengo, ele se lesionou o adutor da coxa. A lesãozinha chata, não vai conseguir jogar esses jogos de início de Brasileirão, de Libertadores, e nós não temos no elenco jogador com a característica dele. E isso aí é uma falha que vem desde a gestão Landim e também agora começa com o BAP, já que poderia ter contratado alguém nesse início de ano para ser o reserva do Arrascaeta, um meia criativo. É difícil de achar no mercado? Muito difícil. Mas deveria ter procurado alguém com essas características. Né? Talvez o Matheus Gonçalves possa suprir essa ausência do Arrascaeta, mas não sei. Aí teria que dar uma sequência de jogos para o Matheus Gonçalves talvez jogar. Acredito que o Felipe Luiz terá que fazer, eu não gosto da palavra de rodízio, mas terá que usar o elenco, porque senão não vai dar. Jogamos sábado, um jogo pesado contra o Inter, aí quinta-feira Venezuela, domingo Salvador e por aí vai.
sabe? Então, algumas posições, como eu já disse, tem jogador de sobra, ótimo. Pontas, laterais. Agora, zagueiro e centroavante tá difícil, né? Tem o Juninho e o Alacian, mas o nível técnico nem se compara. Então a gente precisa, para mim a melhor contratação desse ano é a volta do Pedro. Vou repetir, o Pedro voltando bem fisicamente e bem tecnicamente, vai fazer no mínimo um gol por partida. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras, abraço, até a próxima.